Dallagnol, antes de passar a bola aqui para os nossos companheiros para fazerem perguntas, eu queria saber, o presidente Lula acusou ontem a Lava Jato de direcionar a coleta de depoimentos das testemunhas e dos réus à figura dele, dizendo inclusive que havia alguma espécie de indução nas perguntas dos depoimentos, dos inquéritos e tal, dos interrogatórios, para que o nome dele fosse citado pelos réus. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Nós não investigamos pessoas, Boechat, nós investigamos fatos. E quando uma pessoa foi responsável por um fato criminoso, aí sim, ela se torna suspeita, investigada e, eventualmente, se for o caso, réu numa ação criminal. Nós não direcionamos colaborações, os colaboradores vêm e declaram livremente o que aconteceu e, se eles mentem, eles são punidos pela colaboração. No nosso contrato de colaboração, a mentira é punida com a rescisão. Eles perdem todos os benefícios e nós poderemos ainda assim usar todas as declarações que eles deram e, inclusive, processá-los criminalmente e condená-los criminalmente, colocá-los atrás das grades pelos crimes que eles cometeram. Ou seja, não é vantajoso para um colaborador mentir. Mas, de qualquer modo, ninguém é acusado jamais apenas com a base na palavra do colaborador, mas apenas quando existem provas independentes daquela colaboração, daquela palavra do colaborador, que apontam a responsabilidade daquela pessoa. Boechat, nós temos um mundo para avançar pela nossa frente. Apenas dentro da Petrobras, nós temos diversas áreas ainda inexploradas, como a área de comunicação e outras diretorias sobre as quais nós não avançamos ainda. Nós temos as ações sobre cartéis, ações sobre partidos políticos, ações sobre empresas estrangeiras, potenciais ações contra bancos que permitiram atos de lavagem de dinheiro. Isso para falar apenas de Petrobras. Se for possível, nós avançaremos também para outras áreas, porque esse esquema de indicação de cargos políticos para arrecadação de propina é um esquema que não se restringe à Petrobras. Não faz sentido que esse esquema se restrinja à Petrobras e já existem evidências de que ele aconteceu fora também, em outros órgãos públicos. Isso tudo, para fechar a tua pergunta, antes de concluir essa análise, em relação aos políticos, eu não atuo especificamente no grupo que foi constituído especialmente pelo Procurador-Geral da República, um grupo de procuradores com experiência, muito reconhecidos na nossa classe, que foi constituído especialmente para analisar a situação dos políticos. Mas a nossa perspectiva é de que as investigações avancem muito nesse ano e chamem atenção em relação a políticos. Mas o grande ponto, o grande X dessa questão é, nós já descobrimos muito. Está na hora de nós deixarmos de ser, como sociedade, vítimas do nosso passado, dizermos que nós somos frutos de um estado de exploração, de uma corrupção estrutural endêmica, frutos de um estado de corrupção do estado português, e para nós sermos autores da nossa história, autores do nosso futuro. Nós temos que, como sociedade, assumir nas nossas mãos as rédeas do nosso futuro e promover as mudanças que nós queremos. Tirar nossa bunda da cadeira, parar de reclamar da vida e fazer algo concreto que possa mudar a nossa história, como assinar essas 10 medidas contra a corrupção. Quando nós olhamos em perspectiva esse esquema de corrupção, Boechat, nós temos de um lado empresários, de outro lado nós temos os agentes públicos da Petrobras que foram corrompidos por aqueles empresários, nós temos no meio lavadores de dinheiro profissional, operadores que faziam o trânsito da propina, fazendo com que ela aparecesse limpa do outro lado para os funcionários públicos. Agora nós temos agentes muito importantes que foi onde esse esquema todo começou, que são os políticos. Por quê? Esses políticos são aqueles que indicam os diretores da Petrobras. E eles indicavam os diretores da Petrobras e recebiam a prerrogativa, os partidos e os políticos, de indicarem aqueles diretores em troca de apoio ao Planalto. Ou seja, o partido que governa o país dava prerrogativa para determinados partidos e determinados políticos de indicarem quem seriam os diretores da Petrobras para receberem o apoio político daqueles partidos e políticos para aprovarem leis no Congresso, para conseguirem o que eles chamam de governabilidade dentro do que se chama de presidencialismo de coalizão. Coalizão no sentido de que vários partidos se unem para que o governo se torne possível. Agora, isso criava um ambiente espúrio em que aqueles partidos indicavam as pessoas não para que as pessoas tivessem uma ótima gestão naqueles órgãos, mas para que os diretores dos órgãos arrecadassem propina com dois objetivos: financiamento ilícito de campanhas eleitorais e enriquecimento ilícito próprio. Dentro desse contexto, os políticos têm uma função extremamente relevante no esquema de corrupção, o que nos traz uma reflexão sobre a necessidade de transformação do nosso sistema político. Ele é feito para não funcionar, ele é feito gerando grandes oportunidades, incentivando mesmo corrupção.